capítulo 7, o conhecimento acerca do absoluto. Então, hoje nós estamos no verso 15 e 16. Só um momento que eu vou conferir aqui. É o verso 15, o verso 16. Hare Krishna. Então, verso 15. Os descrentes que são grosseiramente tolos, que são os mais baixos da humanidade, cujo conhecimento é roubado pela ilusão e que compartilham da natureza ateísta dos demônios, não se rendem a mim. Repetindo o verso 15. Os descendentes que são grosseiramente tolos, que são os mais baixos da humanidade, cujo conhecimento é roubado pela ilusão e que compartilham da natureza ateísta dos demônios, não se rendem a mim. Desculpa, eu esqueci de entoar o mantra de abertura. Agyana Timira Gananjana Shalakaya Chapisumilitanyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Verso 16. Ou melhor, entre os Bharatas, 4 dessas classes de homens piedosos passam a me prestar serviço devocional. O aflito, o que deseja riqueza, o inquisitivo e o que busca conhecer o absoluto. Repetindo o verso 16. Ou melhor, entre os Bharatas, 4 dessas classes de homens piedosos passam a me prestar serviço devocional, o aflito, o que deseja riqueza, o inquisitivo e o que busca conhecer o absoluto. Hare Krishna. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om. Muito bem. Esse segundo verso, principalmente, está falando de nós, né? Quem se identificou aí? Alguém aí se identificou? Né? Onde estava... Como é que é aquela música? É que está se passando por essa cabeça? Onde está essa cabeça? Olha só. Ou melhor, entre os Bharatas. Bharatas, se diz Bharatas, não se diz baratas não, tá, pessoal? Que tem gente que às vezes se confunde, tá? Não se diz baratas, se diz Bharatas. Senão, seria ó descendente de barata. Eu já ouvi pessoas falarem isso, é bem engraçado, mas não é isso não, tá? Bharata. A Índia se chama Bharata Varsha. Varsha significa ilha. Bharata significa o nome de um rei santo. Um rei, ele era um rei, mas também era um homem santo, altamente iluminado. Ele se retirou do reinado numa fase avançada, quando ele tinha ali por volta de uns 60 para 70 anos, ele chamou os príncipes, os filhos, dividiu o reino entre eles e foi viver uma vida semelhante à do São Francisco de Assis. Ele se retirou. Eu, pessoalmente, vi um homem assim. Na Índia, eu tive a oportunidade de ver pessoalmente uma pessoa assim. Na Índia, isso é muito comum, tá? É muito comum. Homens muito ricos, da aristocracia, chegarem na fase madura, entregarem todas as riquezas para os herdeiros, aos filhos, e irem para as cidades sagradas, santas, viverem como mendicantes, ou uma espécie de... São Francisco, né? Como se fosse São Francisco mesmo. Eu estava... Bom, só para finalizar aqui, esse Bharata, ele era ele fazia parte da civilização védica, né? Então ele tinha essa orientação, outros já haviam feito antes dele e ele também foi fazer. Mas, por algum motivo, ele ficou famoso e a Índia passou a se chamar a terra do rei Bharata, uma referência.
Atualmente, o parlamento indiano já aprovou uma lei que a Índia passa a voltar a se chamar Bharata. Antes dos ingleses, ela se chamava Bharatavarsha. Depois, os ingleses mudaram para a Índia. Agora, o parlamento votou a lei e voltou a se chamar novamente Bharata. Se vocês pegarem a nota de dinheiro indiano, está escrito lá, Bharatavarsha, ou seja, a terra do rei Bharata. Está se referindo a esse rei santo. É como se a Itália, por exemplo, tivesse no dinheiro, fosse a terra de São Francisco de Assis, se tivesse escrito no dinheiro, algo assim, tá? Bharata, ele foi uma espécie de São Francisco no período muito antigo. Então, esse rei Bharata, eu estava, só para ilustrar uma história, que isso ainda acontece ainda hoje, tá? Eu estava numa cidade sagrada chamada Vrindavana, eu estava peregrinando desse local sagrado. E eu fiquei hospedado no ashram, né? Lá eles têm muito sistema de ashram, você fica com os sábios. Você vai residir com os sábios, você passa um período com os sábios. Você dá um dakshina, que é uma doação, e aí você fica convivendo com eles no dia a dia, vivendo como eles e aprendendo com eles. Então eu fiz, algumas vezes na minha vida, eu tive a oportunidade de fazer essa interação, e de conviver com os sábios, viver com eles, servi-los, né? Cozinhar para eles, aprender com eles, ouvir histórias de sucessão discipular que não estão escritas nos livros, que a gente só aprende ouvindo diretamente dos sábios. Então, eu tive essa oportunidade algumas vezes na minha vida. E ainda pretendo voltar a ter novamente, porque é bastante enriquecedor. Então, num desses dias, eu saí para pegar o rickshaw e do lado do hotel, tinha um hotel, que eles fizeram um hotel lá de 5 estrelas, eu acho que é um hotel, um único hotel que tem, gigantesco lá, um prédio, super chique. E eu pegava o rickshaw, que é o totozinho, aquele, né, mototáxi, para ir para um outro local onde havia um templo onde estavam acontecendo os rituais. Todo dia eu parava ali. E do lado, em frente do hotel, tinha uma calçada e tinha um mendigo sentado ali do lado. Esse mendigo, ele sempre se cobria com um cobertor. Mesmo quando estava durante o dia, e às vezes chovia, ele estava lá, ele ficava na chuva, no sol, ele ficava ali. E tem muitos mendigos que são pessoas santas, e tem mendigos que são pessoas que são literalmente, que têm problemas mentais e que vivem na rua como mendigos, como a gente tem aqui no Brasil. Tem problemas mentais ou algum problema e tal, psicológico, e fica morando na rua. Também na Índia existem esse tipo de pessoas. E tem os mendigos que são homens santos. E os dois são parecidíssimos. Você não consegue notar muita diferença entre eles, que eles se comportam de forma semelhante. E esse mendigo, para mim, parecia mais uma pessoa com problemas mentais do que com um homem santo, porque os homens santos costumam ter, pelo menos, um farezinho, perdão, ou então, tem os ashrams, onde eles se retiram para morar nos eremitérios. É mais comum os homens santos terem esse padrão de comportamento. Então, aquele mendigo ali, para mim, me parecia mais uma pessoa mesmo, morador de rua. E os moradores de rua, eles não são maltratados na Índia, assim, como são aqui, não atacam, não enxotam. Ele morava na frente de um hotel 5 estrelas, na calçada. E o chokdar, que é o rapaz da guarita, o segurança, não enxotava ele. Então, ele estava sempre ali. E eu pegava o rickshaw ali. Então, 1 dia, 2 dias, 3 dias e tal. Um dia eu estava lá, eu nunca me incomodei também, nunca dei atenção. Eu pegava o rickshaw e ia embora, e eu sempre via ele ali. Aí um dia, eu estava parado lá, esperando o rickshaw, e parou uma limusine real. Eu nunca tinha visto esse carro na minha vida. Eu já vi, assim, em filmes. Nunca tinha visto pessoalmente. Parou na minha frente uma limusine real, com insígnias reais. Eu imaginei, assim, que ia descer um árabe, né, alguém ali, sei lá, um rei, alguma coisa assim, do carro. Então, primeiro veio um carro do segurança, né, um carro preto, grande, daí parou a limusine e outro carro preto atrás. Aí os homens desceram, os seguranças desceram dos carros, pedindo para eu me afastar um pouco, eu me afastei, aí eles liberaram espaço e abriram a porta da limusine. Desceu de lá de dentro uma mulher tão linda,
que chega assim, meu coração doeu. Parecia que não era real. Como? Existe mesmo, né? Só porque a gente vê nos filmes, né? E aí a gente acha que tem truques de imagem e tudo, mas desceu uma mulher, uma rainha, acho que era uma rainha, alguma coisa assim, mas tão linda, uma senhora tão linda, que eu fiquei assim, em estado de choque, porque aquilo parecia ser cinematográfico. E isso não foi o fim, foi só o começo, porque atrás dela, depois dela, veio uma moça, a jovem, que possivelmente era a filha dela. E aquilo foi assim, se a rainha, se a mãe já era assim um choque de realidade, a princesinha que saiu parecia que aquilo tinha vindo do céu, de algum outro planeta. Que era... eu me senti dentro de um filme, juro. Eu achei que eu estava dentro de um filme. Até olhei assim para ver se tinha câmera, se alguém estava filmando. Não era real, estava acontecendo realmente aquilo ali. Daí, essas duas senhoras, vestidas de uma maneira magnífica dos planetas celestiais, cheias de ouro, peças assim incríveis. E perdão, pessoal. Dá só um segundinho para mim. Bom, agora sim. Então, essas duas mulheres foram até o mendigo. Elas não se ajoelharam no chão, mas eles fazem uma posição que é como se fosse ajoelhar. Se aproximaram do mendigo, naquela posição, de, como se estivessem ajoelhadas. O segurança colocou um tapetinho lá, elas ficaram e juntaram as mãozinhas assim e ficaram fazendo orações na frente do mendigo. Eu, né, tô ali observando aquilo. Eu cheguei perto do Shokidar, que é o segurança estava lá fazendo assim também, fazendo oração. Aí eu também fiz a reverência. Todos os seguranças fazendo a reverência. O mendigo tirou o lençol, o cobertor de cima dele e fez assim, ó, para as mulheres. E depois falou, tchau, tipo, dispensou elas, falou, agora pode ir embora. E cobriu de novo. As mulheres foram, colocou um envelope na mão dele, ele pegou o envelope, né, jogou assim do lado, estava cheio de outras coisas lá, e ele fez tchau, mandou ela embora. Cobriu, elas então tocaram nos pés, que não estava aparecendo o pé, mas tocou como se fosse no pé dele, se abençoaram, voltaram para a limusine, os seguranças fecharam e foram embora. E isso foi o que aconteceu. Daí veio o Shokidar, que é o segurança, pegou o envelope, levou para a guarita e colocou dentro de uma sacolinha, fechou e guardou. Aí eu fui e falei, Kiache, Baba, eu perguntei, o que está acontecendo aqui? Que é isso? Que evento é esse? Aí ele falou, não. Esse homem aí, ele é lá tem uma empresa lá na Índia chamada Tata, que aqui seria o que equivalente no Brasil seria o que? Safra? O que seria aqui? Pão de açúcar? O que seria aqui dele? No Brasil, seria o dono do Carrefour, vamos colocar assim, né? Todo mundo conhece o Carrefour, né? A empresa, o Carrefour, supermercados. Seria o dono de uma empresa bilionária, a maior empresa da Índia, que constrói carros. Como se fosse o dono da Ford. Era esse homem. Ele era o dono, o herdeiro, né, o dono, o proprietário da maior empresa de construção da Índia. Metais, ele é bilionário. Ele deu todas as propriedades para os filhos e netos e se recolheu para Vrindavana para viver uma vida de renúncia total, como mendicante. Só que como ele não se considerava um sábio, ele não vivia entre os sábios. Ele não se considerava com conhecimento suficiente para viver entre os sábios, então ele foi viver como mendigo, foi a opção dele. E essas mulheres eram filhas, netas, que estavam com peninha do papai e foram lá levar um trocadinho para ele poder comprar um lanchinho, para não ficar, né, sem comer, que é a família. Aí o cara, o segurança, abriu o envelope e mostrou para mim um cheque no valor. Eu fiz as contas, converti em reais,
dava 55 mil reais aquele cheque que tinha sido entregue para ele, que ele jogou ali. Ele mostrou vários outros cheques. Tinham cheques no total de 100 mil reais, de 80 mil reais, de 250 mil reais, tinha um cheque de 250 mil reais, que os parentes vinham para dar trocadinhos para ele não passar necessidade. Eram esses os valores que eles davam. E um dos parentes combinou com segurança que ele ficaria responsável de recolher essas doações para depois ser devolvido para fazer doações nos templos, alguma coisa assim. Então, segurança tinha a responsabilidade de pegar esses cheques. Tinha, acho que, quatro ou 5 cheques lá, um no valor de 250 mil, outro no valor de 80 mil, esse daí tinha valor de 55 mil reais, né, no caso. Eram os trocadinhos que eles davam para o... Então, eu, particularmente, e quando eu vi isso, eu vi essa experiência, então, eu, assim, né, eu fiquei imensamente agradecido de ter olhos para ver essa realidade, porque eu estava diante de um homem que estava vivendo os passos dos homens santos da Índia ancestral, como o rei Bharata. O exemplo que nós temos é São Francisco, homens ricos que deixaram de ser ricos, a Santa Brígida, que era a rainha da Suécia, né? Talvez alguns exemplos que nós temos aqui no Ocidente de pessoas que renunciaram às suas riquezas, os seus patrimônios, para se tornarem pessoas simples no final da vida. Então, esse Bharata, ele fez exatamente isso, mas há centenas de milhares de anos atrás, mas a cultura védica ainda funciona ainda hoje. E eu fui testemunha presencial desse fenômeno. Então, é algo que eu acho que valeria a pena compartilhar com vocês, porque a cultura védica, ela é viva e potente, ela não é estéril, ela não é uma cultura morta. Então, nós não estamos praticando um sistema de conhecimento que ficou como fóssil histórico do passado. Ele é viva, ela funciona ainda hoje. Aqui está dizendo que homens piedosos passam a me prestar serviços devocionais. 4 tipos. O aflito, que é aquele que está com problema de relacionamento, com problema de saúde, com problema financeiro, que se aproxima de Deus com demandas de aflições locais para serem resolvidas. É uma forma de se aproximar do Supremo. Não está errado, não se preocupem. É uma maneira. De alguma forma, tinha que ser, né? Então, essa é uma delas. Depois, a segunda, o que deseja riquezas, né? O que deseja resolver o problema financeiro, o problema tal. É uma das formas. Tem aqueles que também são inquisitivos, aqueles que são curiosos. Mas, espera aí. Se Deus criou tudo, quem criou Deus? Por que tem o mal? Por que as pessoas sofrem? Por que tem o karma? Por que existem as doenças? São pessoas que são inquisitivas. Agora, tem aqueles também que querem conhecer a pessoa suprema, que querem conhecer essa pessoa, pessoalmente. Esses são os sábios. Então, tem o aflito, tem o que quer desenvolvimento econômico, tem o curioso e tem o sábio. O ideal é chegar à plataforma da sabedoria. Depois que as aflições estiverem resolvidas, não é para você voltar à vida do condicionamento. A ideia é que as aflições serão resolvidas para que você vá adiante e chegue até o ponto da sabedoria, do interesse de conhecer a pessoa suprema. Tá? Então, esse é o objetivo, tá, pessoal? A cultura védica é uma cultura viva. O conhecimento védico é fundamental, tá? Muito bem, então, eu vou parar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história aí, tá? Em algum momento a gente vai, quem sabe, fazer aí um movimento de fazer um passeio na Índia em grupo, quem sabe vocês não queiram ir, e eu levarei vocês aos lugares sagrados e poderei levá-los nesse local onde eu conheci essa pessoa aí. Talvez ela esteja lá ainda, porque esses homens passam anos vivendo num único lugar, depois eles constroem. Quando ele falecer, o que vai acontecer? A família vai lá e vai construir um samadhizinho, um mausoléuzinho, e as pessoas irão lá, oferecerão orações, porque um homem santo viveu ali. É uma questão de tempo. É cheio de lugares assim na Índia. Tá? Então... Posso contar uma coisinha? Então, a gente está um pouquinho adiantado. Não sei como é que está. São 7h30 já. Mas é rapidinho, vamos lá. Rapidinho. Eu também estive lá em Vrindavan, nessa cidade. Eu conheci
um rei, ele era rei, ele era herdeiro do rei do Bihar, que é um estado, né? E ele abandonou tudo igual, e ele foi morar em Vrindavan, ele fundou um ashram, eu fiquei nesse ashram um mês. Ele é realmente um rei, e ele vive como um sábio, só que ele fundou um ashram, né? Onde tem muita gente, mesma coisa. Então, e dá para conhecer essas pessoas ainda, gente, viu? Elas ainda existem. São reais. Então, imagina você volta no passado e vai lá conhecer o São Francisco de Assis. Então, essas pessoas ainda existem. A cultura védica é cheia dessa. E você conhece uma árvore pelos frutos. Os frutos védicos são muito, assim, verdadeiros e fortes, tá? Então, nós estamos caminhando por um bom caminho, tá? Sinta-se seguro. Não se preocupem, que você só será convidado a fazer esses movimentos, caso você queira, após os 70 anos. Mas você já viveu tudo que tinha para viver, tá tudo bem. Caso você queira, não é obrigatório também, tá? Fiquem tranquilos que isso não é obrigatório. Se você simplesmente permanecer como um apreciador dos homens, daqueles que realizam essa façanha, você também está cumprindo a função e você alcança o mesmo destino que eles. Basta que você seja compassivo, benevolente, amoroso e cuidadoso para com os homens santos, você alcança o mesmo destino que eles, sem precisar fazer as austeridades que eles fazem. Inclusive, para as meninas, essa necessidade é ainda menos necessária, ou seja, as meninas não são necessárias de fazer essa austeridade, porque elas já criaram os filhinhos, já contribuíram imensamente com a humanidade e são compassivas. Então, elas são liberadas das austeridades, tá? Fiquem felizes por serem meninas, viu? E fiquem também compassivas com os meninos, porque pobrezinhos, eles não têm oxitocina, não podem amamentar, não têm a felicidade que vocês, e no final da vida ainda tem que ser mendigos. Olha só, que tristeza nossa. Então, sejam compassivas conosco, tá bom? Sejam tolerantes. Muito bem. Namastê, obrigado pela atenção. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Hare Om, Shanti, Namaste.